Eu não vou poder correr e eu tenho que avisar para os jogadores que eu estou dessa maneira. Então eu falei, Zico, você não precisa avisar nada para ninguém. Está todo mundo avisado. Você vai decidir os jogos. Porque se deixassem ele jogar, ele jogava e jogava muito, mesmo com o problema que ele tinha no joelho. E mesmo quando ele era muito bem marcado, o adversário se preocupava muito com ele, sobrava espaços pra gente. Mineirão lotado. A torcida do Flamengo compareceu em massa. Aí o Flamengo vem com o Zico. Foi justamente uma jogada minha, um cruzamento meu pro Zico. Insiste no lance, capricha no cruzamento, o Zico meteu a cabeça. Gol! Zico número 10! Eu nunca vi uma vibração tão grande no ser humano. O Zico chegava, sabe, tu viu uma coisa extraordinária. Ele, olha, é questão de honra. Vocês viram a entrevista desses caras? Eles não vão ganhar da gente nem a pau, sabe? E aquilo ali criou uma força dentro da gente. Zico já olhou se alguém partiu. Renato partiu, parte o lançamento. O Bandeira diz que a posição é legal. Renato vai no lance, Bebeto na área. A enfiada pra ele. Batista falha, Bebeto olha a chance, bateu, ela vai passando. Gol! Do Flamengo! Bebeto número 9! Continua existindo uma rivalidade muito grande entre Flamengo e Atlético. E aí, nessa época ela estava pegando fogo. Começa a pressão Atlético Mineiro. A torcida vem pra dentro, bufo, bufo, bufo. Como o Flamengo fez um placar muito magro no Rio, de 1-0, era perfeitamente possível que o Atlético devolvesse esse placar no Mineirão, talvez até com sobra. O time do Flamengo tecnicamente era melhor do que o do Atlético, mas eles eram equivalentes em vários sentidos. E dentro do Mineirão, superlotado, com aquela torcida fanática do Atlético gritando, os times eram equivalentes, porque a técnica ali acabava ficando, às vezes, um pouco de lado em função das circunstâncias do Mineirão. Andrade tira, Bebeto domina, Zico abre. Uma entrada maldosa de Paulo Roberto em vermelho, vai ser expulso. Quando eu senti que ele veio, eu já dei uma pulada. Se eu estou com a perna no chão, arrebenta tudo, né? E o problema nessa hora é você tirar o apoio. E o cara não está nem sabendo quem é, ele se desespera, está perdendo 2-0 e nós estávamos dominando, dando um passeio no Atlético e de repente o cara esquenta a cabeça e acaba cometendo essas atitudes e a gente cansa de ver isso daí, infelizmente. Voltamos pro segundo tempo sabendo que eles vinham para cima. Tivemos 2 ou 3 chances de matar o jogo. Era a decisão do campeonato. Então, quem ganhasse aquele jogo ali entre o Flamengo e o Atlético, com certeza seria o campeão da Copa União. Zico faz a finta, grande lance. Olha o cruzamento, a chance, Ailton bateu para fora! A gente não pode brincar, ainda mais jogando com o Atlético, dentro do Mineirão, aquela torcida incentivando, né? E eles, mesmo com 10, vindo para cima da gente. A gente perdendo os gols, e eu gritando que a gente tinha que decidir, tinha que fazer o terceiro gol. O Flamengo tenta o ataque no início do segundo tempo. Zico enfiou para Bebeto, botou na boa. Lá vai Bebeto, fez a finta, entrou na área, chance, Bebeto. Demora, Renato chega, antes dele o corte. Ainda Renato, Ailton pede, ele tenta por cobertura. João Leite pega. Eu xinguei muito o Bebeto. O Zico xingou muito o Bebeto, porque nós poderíamos ter matado o jogo quando estava 2-0. O Zico tinha saído do jogo, essa ausência dele sempre causava um certo desequilíbrio. E a coisa complicou. 15 minutos, partiu Chiquinho, bateu, gol! Sabe como é que é o futebol, né? Futebol, ele é caprichoso, ele te engana. Cresceu tudo, o Mineirão, pô, aquele negócio todo. E eu tô vendo o Flamengo só dando chutão. Aí Luizinho, parte de frente pro gol, enfiou pra Renato. Olha a chance, bateu, Zé Carlos pega! E naquele rebate ali no meio de campo, com o Ailton, com o adversário, daqui a pouco eu me coloquei naquela diagonal. E eu falei, se a bola chegar aqui, vai ser meu último pique, vai ser meu último suspiro. Eu me preparei e a bola chegou. Eu falei, é agora ou nunca. Cortou o Ailton, a bola sobrou para o Renato. Renato buscou o contra-ataque.
Flamengo, 2 para o Atlético Mineiro. E aí, né, foi lá pro banco, falecido Tele. A relação do Renato com o Tele, todo mundo sabe que eles se desentenderam na preparação para a Copa de 86, ele acabou sendo cortado da Copa, na minha opinião fez uma falta danada. Ele, o goleiro, fez a finta, ainda Renato vai bater, gol! Dava gosto, assim, de tu ver os jogos, porque realmente eram jogos que encantavam o torcedor, né? Não lembro, assim, o que era o recorde de público hoje, mas devia ser, assim, grande, porque todo jogo, né, daquela Copa União era jogaço, né? Era clássico. São 4h30 na prorrogação. Aí, Douglas. Nós sabíamos que nós tínhamos uma equipe limitada, vamos dizer assim, uma equipe limitada. Mas nós tínhamos um grande treinador, um treinador que tinha uma estratégia boa. E realmente, de repente, a gente chegou nessa semifinal contra o Cruzeiro. Ele tenta o espaço do cruzamento, fica difícil. Puxa na perna esquerda, lançou para Marildo, chance de cabeça. Gol! É do Inter! A gente jogou bem, fez 1-0 no Cruzeiro e conseguiu essa façanha de ir para uma final contra o Flamengo, né? Que o tal do módulo amarelo foi decidido numa disputa de pênaltis que não terminou. Eu encostei no Beto Zini, que era um diretor de futebol que estava assumindo a presidente. Falei, Beto, vamos acabar com isso aí. Ele falou, é boa ideia. Aí chamou o juiz, chamou o presidente do esporte, Homero Lacerda, deram por encerrado, uma coisa inédita também que eu nunca havia visto no futebol. Enquanto o Brasil inteiro parou para ver Flamengo e Inter decidir o título da Copa União. E depois fomos jogar com o Flamengo a final, o Flamengo repleto de estrelas, o Flamengo repleto de craques. Todo mundo estava dizendo que ia ser uma final mineira. O Cruzeiro jogava em casa com o Inter e o Atlético jogava em casa com o Flamengo. E deu totalmente ao contrário. Flamengo e Internacional é que fizeram a final. Tinha duas coisas que aconteciam comigo. Era ver a foto do time, os 11, me ver naqueles 11, né? Depois de ter visto 1000 pôster e eu ali naquela coisinha. E essa coisa de ser o melhor em campo. Pô, como é que pode, né, cara, ser o melhor em campo nessa história toda? Partiu, Zico bateu forte. Por meio o time do Inter, Jorginho chega, bate. Ela toca em Tafarel, vai pra fora. E Internacional, muito bem dirigido por um técnico com muitos títulos, que é o Enio Andrade, uma competência muito grande, sabia bloquear bem os adversários. O Internacional era um time, além de bons jogadores, mas era um time difícil de se fazer gol neles. Time que no Gauchão teve uma passagem razoável, porque foi formado no meio do Gauchão, e acabou ganhando um dos turnos. Nós ganhamos o primeiro turno, né, de uma forma surpreendente para todos nós colorados. A gente sabia da dificuldade, agora a gente tinha plena confiança de que se a gente tivesse um bom resultado no Beira-Rio, a gente não ia perder o título aqui não. Quando eu jogava nos campos do adversário, a torcida sempre me provocava. E isso me dava mais forças ainda. Renato vai para o bico direito na grande área, ficou para dentro, fez um carnaval, procurou penetração, Renato na linha de fundo, cruzou pelo lado, passou por todo mundo, cabeçada de Bebeto, entrou! Gol! Do Flamengo! Uma jogada monumental de Renato pela ponta direita. Bebeto escorou na cabeçada e botou no fundo do barulho. Eu nunca fiz gestos obscenos, não, mas eu fazia sempre aquele gesto de... Então, 60, 70, 80, 90, 100 mil pessoas sacanear um jogador é mole. Aí eu pensava também, quando fizer um gol, uma pessoa sacanear o estádio todo, pode ter certeza que eu me preparava, porque eu sabia que os caras vão me aporrear, vão me xingar, mas também se eu meter um gol, eu sacaneio eles todos. Aí a lateral Internacional de Porto Alegre que bota a pressão, corre atrás do prejuízo, o Flamengo vence 1-0. Aloísio, bola na área, a chance, é Marido, gol! Eu não vi a bola, que o zagueiro tem que ver a bola, mas ele saiu assim, quando eu saí, ele deu um toquinho pra cá e já virando, já... Explodiu na perna direita, não deu pra Zé Carlos, tudo igual outra vez no Beira-Rio. Embora o Flamengo fosse um time de muito toque de bola, de muito envolvente, né, nós poderíamos até ter vencido aquele jogo. Eu acho que se aqui a gente tivesse tido um resultado um pouco melhor, de repente uma vitória, lá nós poderíamos ter brigado bastante, né? Eu me lembro de uma jogada, cara, eu não falo nem do gol. Eu me lembro de uma jogada que eu dei uma bicicleta. Poxa, eu queria rever aquele lance ali, porque foi um lance que
que me ficou... Não entrou a bola bateu na trave. Mas foi uma jogada, se eu não me engano, do Renato Gaúcho, que foi, cruzou. Eu vinha chegando, virei o corpo e dei uma bicicleta, a bola bateu na trave. Se entra aquela bola ali é gol de placa, né, velho? Gol, pô, é uma jogada linda. Ela me marcou, você vê que me marcou até, eu acho que até mais do que o gol. Que foi uma jogada que, pô, foi uma pintura aquela jogada. Vou te mostrar a jogada agora, Bebeto. Você tem aí, cara? Aqui, eu vou te mostrar agora. Ah, meu filho, tenho que pegar essa jogada pra mostrar pra meu filho. Que eu falo dele, ele tenta buscar na internet e não consegue. Rapaz, não faz isso não. Olha meu filho aqui, rapaz. Pode ver? Vem, claro. Vem sim. É a luta do Flamengo, Jorginho. Tenta o lance individual em cima do Paulo Roberto. Tá difícil espaço pro cruzamento. Olha. Ele volta pra Renato. Aí ele joga na área. A bicicleta na trave! Que isso, rapaz? Ah, meu filho, que isso, rapaz? Como é que essa bola não entra? Um lindo lance de Bebeto. A marca do futebol brasileiro, da criatividade do jogador. Foi um jogo complicado, um jogo meio difícil com o Internacional normal também, só jogar no Beira-Rio contra o Internacional, um time super forte. E a gente acaba empatando, um resultado bom para decidir no Maracanã. Mas dentro do Maracanã, a gente estava dentro da nossa casa, de frente da nossa torcida. Então, era quase impossível a gente perder aquele título dentro do Maracanã. A torcida do Inter fez muita festa antes de sair de Porto Alegre. A viagem de ônibus de quase um dia inteiro não desanimou ninguém. E alguns até arriscaram o cardápio da comemoração pelo título. Carreteiro de galinha de Quintino, regado com um molhozinho à la Bebeto e com muito vinho Portalupe. Quando empatamos lá, a gente só ficou preocupado quando a temperatura mudou, né? Na decisão. Mais uma vez chuva, tempestade no Rio de Janeiro. E aí chegou o Márcio Braga na concentração, pediu a nossa opinião, se era o caso de transferir a partida ou se tinha que jogar. Nós estamos preparados para esse jogo. Nós nos preparamos. Pode cair granito, que nós vamos jogar. Não só o goleiro, mas todo o time internacional tranquilo, ciente do que vai enfrentar e uma vontade de ser campeão supera tudo. Naquela época podia entrar dentro de campo, né? O pessoal invadia, os repórteres. O Maracanã, assim, o gramado, tu não via grama, era só gente. Sabe, era artistas, era daqui pra lá e pra cá. E nós ali aguardando, ficava assim, ó, às vezes 15, 20 minutos, dentro de campo ali, esperando o pessoal sair, terminar as entrevistas. Era uma festa, né? Aizinho, pra você, prejudica no seu futebol o fato do campo pesado? Prejudica um pouco, mas acho que afinal a gente tem que mostrar tudo que a gente tem dentro de campo, raça, disposição, conseguir esse título que vai ser muito importante pra gente. Nós corremos atrás para chegar a esse ponto. O Flamengo está aí, representando o Rio de Janeiro, e vamos tentar esse título, que é um título inédito na história do clube. É verdade que está passando pela sua cabeça essa ser a sua última decisão? Não, de maneira nenhuma. Pra frente, bola pra frente. Sempre a gente tem que ter confiança e fé em Deus. Autoriza Aragão, rolou a bola no Maracanã. O Flamengo já tenta o primeiro ataque, o Inter se segura pela primeira vez. Capitão Luiz Carlos, o Flamengo dá duro em cima com o Bebeto, é lateral Inter. O Nenê foi para a área, a bola é cobrada. Aí a tentativa de longe. Apenas tiro de meta para o goleiro Zé Carlos. Aí o Renato, as voltas com o Urubu. Símbolo do Flamengo. Entrou em campo. O Renato pegou, dizem os rubro-negros, que dá sorte. Chega primeiro Paulo Roberto, vai de combate Renato. Renato tomou redonda de Paulo Roberto, tenta o cruzamento, partiu pra cima, cortou de novo agora o jogador Kennedy, completou sozinho de cabeça, era para Ailton,
lance do gol foi uma jogada linda, cara. Uma jogada só todo mundo dando um toque na bola, né? Então essa bola passa pelo Jorginho, que vai no Ailton, se não me engano, o Ailton toca pra mim e eu já empurro pro Andrade. Tive a felicidade de ter um jogador com a inteligência do Bebeto, né? Eu tinha jogado com o Andrade, que pô, eu falava sempre pro velho, chamava ele, velho, pode jogar em cima que eu viro rápido. Que eu giro rápido, né? E eu não dava outra. Eu tinha feito vários gols assim com o Andrade jogando em cima e eu girando. O zagueiro não tá esperando, né? Ele pensou junto comigo. Ele já sabia que eu ia enfiar aquela bola ali. Comemorar o gol com ele, né? Pô, ele veio e me abraçou logo, pô, depois veio Renato. Então, me marcou muito, cara. Parte em bloco o time do Flamengo. Olha o Leandro correndo aqui pela direita. O lançamento é lá na esquerda. Zico vai com ela. Tem Renato de ponta. Jogou por entre as pernas. O toque sutil do Zico no meio da caneta do jogador do Inter. Olha o replay. Aí... Você tem uma seleção jogando junto, com todos com o pensamento voltado para a conquista. Muitos ali sendo desafiados. Dos mais velhos, que foram muito criticados de mostrar que ainda estavam todos vivos. E os mais novos, aproveitar a oportunidade, como aproveitaram bem, se tornaram grandes e se tornaram depois os mais experientes. Era bonito jogar com o Flamengo, né, cara? Falava um time brasileiro, né, um time do Brasil aqui, se falava em Flamengo lá fora, né? Porque era a referência por ter Zico, esses grandes jogadores. Confira aí, 46. Olha o lançamento para Marildo, é perigoso. Zé Carlos sai do gol para fazer a defesa. Aragão parece que vai pedir a bola. Chegou Aragão, apitou, ergueu o braço. O Flamengo é campeão da Copa União 1987. O torcedor do Flamengo não cabe debaixo da camisa rubro-negra e explode em emoção no Maracanã. O Internacional brigou até o último minuto como um grande adversário. Você, torcedor do Flamengo em todo o Brasil. Você, campeão de 80, 82 e 83. Você pode botar sua alegria para fora. Pode cantar o hino do Flamengo. Pode gritar, pode fazer o que quiser. O Flamengo é campeão da Copa União. Ali se encerrava um ciclo daquele grupo que começou nos anos 80, daquele grupo de ouro. Então, eu acho que esse título veio coroar isso. E conseguimos essa Copa aqui que ninguém tira mais, né? Você acha que o Flamengo é campeão brasileiro? Acha, é? Pois a CBF, na Assembleia Geral de ontem, decidiu que não. Polícia trancando a rua, faixas e cartazes nas pilastras e muitos torcedores do Flamengo na expectativa. Foi neste clima que se realizou a Assembleia Geral da CBF que, entre outros assuntos, voltou a discutir o Campeonato Brasileiro de 1987, que foi conquistado pelo Flamengo no campo, mas ainda é contestado fora das quatro linhas pelos confusos regulamentos do futebol brasileiro. A CBF põe no regulamento que exista um cruzamento entre o campeão e vice do módulo verde, Copa União, campeão e vice do módulo amarelo. E esse cruzamento é o que determinará o campeão brasileiro de 87. E os dois representantes do Brasil, que à época mandava campeão e vice para a Libertadores, na Libertadores da América. A CBF quis impor aos clubes que cruzassem, que fizessem o cruzamento. Mas o Clube dos 13 proibiu o Flamengo e o Inter, que foi o vice. Foi por isso que o Clube dos 13 se reuniu e, unanimidade, decidiu, não pode haver cruzamento. Se nós fizermos esse cruzamento, ele será ilegal. E o Flamengo não foi jogar, disse que eu não vou jogar essa partida, porque eu faço parte de um grupo político. Né? Então eu não vou jogar essa partida, e não foi jogar essa partida e recebeu todo o nosso aplauso por isso. Agora, você imagina um elenco, um elenco em Recife, em pleno verão de janeiro, desde sábado, jogadores de folga na praia de Boa Viagem. Como não chegavam a maioria desses jogadores para jogar? Tinha alguns lá que precisavam equilibrar para poder dar a saída. Mas, felizmente, para nós, o Inter e o Flamengo não vieram e nós fizemos o gol do WO, que nos credenciou aí para a final em 2 jogos com o Guarani. Os jogos acabaram não se realizando, nós perdemos por VO, o Flamengo perdeu por VO e acabou dando a final
entre Guarani e Sport. Ganhamos o jogo com um gol do Marco Antônio. E aí sim, porque era uma semana pré-carnaval em Recife. Você imagina como foram as comemorações. E o torcedor do Sport até hoje tem esse orgulho, né? E ele carrega isso dentro dele de ter sido campeão brasileiro. O Flamengo abdicou do título de campeão brasileiro no momento em que não quis jogar. O Flamengo é campeão brasileiro do troféu João Avelange. A Copa Brasil será decidida pelo Guarani e Sport. E os dois são os representantes brasileiros na Libertadores? Isso é lógico, pela desistência do Internacional e do Flamengo. O Flamengo é o campeão brasileiro, não tem o que discutir, o Conselho Arbitral já decidiu isso. Eles, infelizmente, continuam os mesmos incompetentes. Por 375 votos contra 104, o arbitral decidiu que o Flamengo é o campeão brasileiro, afastando a possibilidade de um torneio para apontar um campeão. A reunião foi ontem à noite e o presidente em exercício, Nabi Abichedid, disse que vai consultar o CND para saber se pode ou não homologar a decisão do Conselho, mesmo sem ter havido uma unanimidade. O que acontece? Existe um Conselho Arbitral que, para mudar qualquer regulamento, você tem que ter unanimidade. Como chega no Conselho Arbitral, os 4 clubes não dão unanimidade, ironicamente, Vasco, Fluminense, Sport e Náutico, né? O regulamento não poderia ser mudado, então tinha que ter cruzamento. O que acontece? O CND passa por cima disso, não, o Flamengo é campeão. Como o Flamengo se recusou a jogar, a CBF reconheceu, foi para o CND, e o CND, por unanimidade, votou pelo Flamengo ser campeão. O Tubino olhava muito negativamente para a cartonagem nacional e queria tentar dar pelo menos uma ajeitada no futebol. O problema é que o poder dele era limitado, né? A CBF proclamou politicamente, para não irritar, para não perder votos no Norte e Nordeste, proclamou o Sport campeão brasileiro. Como o CND era um órgão do governo, o Sport é argumento para entrar na justiça contra o governo. O Sport entrou na justiça comum em Pernambuco, aí conseguiu essa sentença judicial. A justiça comum não poderia servir de amparo, porque a justiça comum não é a própria para julgar, tanto é que é proibida. A FIFA proíbe que qualquer clube vá para a justiça comum. O ponto final da justiça esportiva era o Superior Tribunal, porque havia na ocasião o Conselho Nacional de Esporte, mas o Conselho era órgão normativo, ele não tinha poder jurisdicional. E a CBF, pelo seu órgão próprio, que era o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que era o único órgão que poderia emitir um juízo a respeito disso, fez. O STJ considerou, por unanimidade, que o campeão foi o Flamengo. Quando o Márcio Braga me procurou e disse, nós não vamos cruzar, não vamos jogar com o Sport, porque nós somos os verdadeiros campeões brasileiros, eu então entrei com uma ação declaratória no Tribunal de Justiça Esportiva da CBF, na Rua da Alfândega. Eu queria o quê? Que o Tribunal de Justiça Esportiva, único competente, declarasse que o Sport não era o campeão brasileiro. Confesso que eu não me recordo de nem quem entrou com a ação, mas o que se proclamou na ocasião é que não havia o cruzamento dos módulos verde com o módulo amarelo. Salvo engano meu, é possível que um ou outro tenha ido a favor do presidente, mas a votação deu ao Flamengo o título de tetracampeão, ou seja, avalizando o campeonato que nós havíamos ganho no campo de futebol. Então nós éramos campeões brasileiros esportivamente e depois, juridicamente, consertando um erro político daqueles que governavam a antiga CBF. Mas aconteceram fatos que só no futebol brasileiro é possível de acontecer. Eu me recordo que participei de uma reunião no Clube dos 13, numa ocasião em que o Sport quis ingressar no Clube dos 13. E o Flamengo tinha direito de veto. Eu vetei o ingresso do Sport no Clube dos 13, disse que só permitiria se ele reconhecesse, por escrito, em ata, que o Flamengo era o legítimo campeão de 87. E o Sport assim o fez. Reconheceu que o Flamengo era o campeão. E o presidente do Clube dos 13 ficou incumbido de levar esta ata à CBF para sepultar definitivamente esse assunto, para não se discutir mais isso. A CBF não deu curso. Né? Isso aí foi reavivado depois por iniciativa do Kleber Leite no Flamengo, que era a briga dele.
Teve aqui, eu organizei o mesmo expediente, entreguei em mãos, leva para a CBF, estou repetindo, estou botando cópia do que foi remetido. Os atuais dirigentes do Clube dos 13 decidiram enviar à CBF uma ata de uma reunião do Clube dos 13 de 98, em que Flamengo e Sport foram declarados campeões. Que é um reconhecimento unânime, inclusive do Sport, em que Flamengo e Sport são os campeões brasileiros de 87. O título do Sport não está em jogo. Está em jogo, sim, se vai dividir ou não. O Flamengo se considerava campeão, tinha a sensação que todo mundo considerava que foi campeão, então não fazia diferença, até pintar o negócio da taça das bolinhas. Pela primeira vez foi feito bastante abrangente esse levantamento e ele chegou à conclusão que necessariamente quem merece receber a taça oriunda daquele que complementa aquele campeonato de 87 é o São Paulo. Não existe isso, campeão é o Flamengo. São Paulo, se levar isso, mancha a taça, não é legítimo. Esse troféu, pela lei, é do São Paulo. Então, o Flamengo foi campeão brasileiro, foi da Copa União. Então, o Flamengo tem 5 títulos brasileiros pelo Campeonato Brasileiro e 1 pela Copa União. No dia que essa taça foi para o São Paulo, eu tinha certeza, escrevi isso até no dia. Falei assim, eu estou esperando que o São Paulo vá a público essa taça e diga: eu vou entregar para o Flamengo porque eu assinei, eu fiz o campeonato. Quando não aconteceu, eu fiquei surpreso. Eu acho que seria injusto que não ficasse com o São Paulo. A mesma coisa. Por que eu vou desejar ao Flamengo aquilo que eu desejo também ao São Paulo? A taça de bolinhas começa a ser entregue em 75 e ela é entregue, o regulamento diz que vai ser entregue até o 5º título. Quando o Flamengo é campeão em 92, ganhando do Botafogo na final, a taça de bolinhas sumiu.